um dos crimes mais brutais dos Estados Unidos em que um psicopata matou a sua família e suas filhas. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Chris Watts. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você para acessar meu canal, que já tem vários vídeos sobre vários casos criminais. E também, se você gosta, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like, comente para caso que você queira que eu traga algum caso criminal. E esse é um vídeo sugerido por um de vocês. É um caso que eu já estava querendo trazer há algum tempo, só que eu nunca tive coragem de trazer esse caso, porque eu achava esse caso muito pesado. Mas aí eu falei assim, não, desse ano não passa. E aí veio a sugestão dessa inscrita e eu falei assim, quer saber? Eu vou trazer esse caso. E cara, quando eu tava fazendo esse roteiro, é um caso assim, bem pesado mesmo. É um caso... não tem nem como descrever, porque tipo assim, um pai matar as duas filhas e a esposa é questão, tipo assim, de... é bizarrice completa, ainda mais... depois, lá na parte da prisão dele, onde várias mulheres começaram a defender esse cara. Mas, enfim, é tipo assim, é um caso bizarramente macabro, mas... enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro caso de hoje. Em uma madrugada de agosto de 2018, um homem chamado Chris Watts matou as suas duas filhas e a sua esposa. Chris depois pegou sua esposa e enterrou em uma cova rasa perto de um local onde tinha um depósito de petróleo, e depois pegou o corpo de suas filhas e jogou num cilindro onde armazenava o petróleo. E como qualquer outro psicopata, Chris Watts meio que se manteve unânime falando devolva minhas filhas, sabe? Entrando num papel que não cabia nele. Mas ainda naquele mês, ainda em agosto, ele confessou o crime e deu detalhes sórdidos, embora sua motivação para poder matar as duas filhas ainda esteja encoberto. Mas assim, quem era a família Watts? Shannon Catherine nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 e seus pais chamavam Frank e Sandra Catherine. E ela tinha um outro irmão que se chamava Frank. Infelizmente, não tem tanta coisa assim sobre a vida passada deles, tanto de Chris também quanto de Shannon, mas se sabe que ela nasceu em Aberdeen. E antes dela conhecer o Chris Watts, ela já havia se casado em 2009. Agora falando sobre o assassino. Christopher Lee Watts nasceu no dia 16 de maio de 1985 na cidade de Spring Lake, que também ficava na Carolina do Norte. Ele saiu da casa dos seus pais, Ronnie e Cindy Watts, aos 18 anos de idade. Chris Watts não tem informação, tipo assim, nenhuma se ele namorou no período de ensino médio, mas o único relacionamento que ele teve posteriormente a isso durou apenas 6 meses. Foi o mais longo dele. Ambos se conheceram em 2010 após o Chris mandar uma solicitação de amizade para Shannon pelo Facebook. Logo assim, ele chamou ela para conversar no bate-papo e logo se tornou um interesse amoroso entre ambos ali. Logo assim que eles se viram pessoalmente, eles já praticamente namoravam já, e 2 anos depois, em novembro de 2012, eles se casaram. Na cerimônia do casamento, os pais de Chris não compareceram, já que, segundo a mãe dele, as duas, tanto ela quanto a Shannon, não se davam muito bem, principalmente porque ela falava que não gostava da maneira como Shannon tratava o seu filho. E é bom a gente ressaltar esse fato de que a mãe de Chris não se dava bem com Shannon, já que isso vai influenciar muito nessa história mais pra frente, já que, assim, vocês vão ver que é uma coisa meio bizarra aí. E em abril de 2013, o casal se mudou para a cidade de Frederick, no Colorado, onde eles compraram uma casa com 5 quartos, uma casa enorme. Tanto que essa casa, eles tiveram que comprar ela com um empréstimo de $400 mil. Muito dinheiro. E nesse mesmo ano, Shannon começou a trabalhar como especialista em RH no hospital infantil daquela cidade. E em 17 de dezembro de 2013, nasce a primeira filha do casal, chamada Bella Mary Watts. E segundo algumas pessoas próximas, a Shannon era completamente meio que fissurada por sua filha. Ela amava muito a Bella. Tipo assim, era aquela mãe que, tipo assim, quase uma mãe coruja, mas não coruja o suficiente pra, tipo assim, proteger ela ao extremo. Ela apenas amava muito a sua filha. Mas, infelizmente, os dois, tanto o Chris quanto a Shannon,
devia, vamos dizer assim, Deus e o mundo. Eles deviam muito dinheiro. Isso juntando tudo, assim, todas as dívidas, eram quase um total de 90 mil, fora também que eles tinham que pagar o empréstimo da casa, ou seja, era fatura de cartão atrasado, empréstimo da casa, algumas despesas hospitalares, alguns empréstimos de estudantil, infantil, no caso da filha deles. E em 2015, a família pede falência. Quando eles entraram em falência, eles alegaram que a parcela do carro, que era de cerca de $600, junto com a hipoteca da casa mensal, que era de equivalente ao em torno de $3.000, não dava, o suficiente para eles viver, já que ambos ganhavam em torno de $4.900 juntos. Ou seja, eles já estavam vivendo para poder pagar as dívidas. Em 17 de julho de 2015, nasceu Celeste Catherine Watts, a segunda filha do casal. E, obviamente, Shannon ficou muito feliz com mais uma filha. Ela adorava aquelas meninas, era o amor da vida delas. Ela, ela postava várias fotos no Facebook com aquelas meninas, postavam vários textões dizendo o quanto ela amava as suas filhas. E em janeiro do ano seguinte, em 2016, a Shannon começa a trabalhar em uma outra empresa chamada Level, uma empresa que se dedicava a vender suplementos de academia. E nisso ela teve que viajar muito, ela começou a viajar pra caramba por causa desse novo emprego. Agora, falando sobre o relacionamento deles, de Shannon e de Chris, quem via de fora era o relacionamento ideal para qualquer casal. Era muitas fotos, muitas declarações de amor, mas segundo a própria Shannon, ela chegou a dar declarações para alguns amigos. Ela começou a falar sobre algumas coisas que ela não gostava no relacionamento com o Chris. Mas assim, é muito complicado de saber o que ela falou, já que os amigos diziam só que ela, não gostava de algumas coisas no relacionamento com o Chris Watts. Mas em maio de 2016, ela abriu uma live no Facebook, que durou mais ou menos 30 minutos, onde era possível ver o Chris brincando com suas filhas. E nessa live ela falou o quanto ela era feliz por estar no relacionamento com o Chris, feliz por Deus ter dado aquela família pra ela, enfim. E em junho de 2018, Shannon decide gravar um vídeo onde ela anunciaria para o Chris Watts que ela estava grávida novamente. Nesse vídeo é possível ver que ela estava com uma camisa branca escrito "Oops, we did it again", opa, nós fizemos isso de novo, sabe? E nesse vídeo ela fala para ele que ela estava grávida novamente. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso voltar um pouco no tempo, já que nesse meio período aí, o Chris Watts estava conhecendo uma outra mulher. A mulher chamava Nicole Kessinger e era 3 anos mais nova que ele. E eles se conheceram enquanto ele ele passava em frente ao gabinete onde ela trabalhava na mesma empresa que ele. E nisso eles começaram a conversar e começaram a se ver regularmente. Em uma dessas conversas, ele acaba falando: "Nós nos mudamos para o Colorado". E ela perguntou: "Quem é esse nós? Eu só conheço você". Foi então que Chris mostra algumas fotos no seu celular com as suas filhas, mas em uma dessas fotos aparece a Shannon. E nisso ele tenta arrumar uma desculpa falando que eles já estavam no processo de divórcio, não se preocupa não, já estamos nos divorciando, vida que segue. Tanto que no trabalho, o Chris, ele não usava aliança de casamento, e quando a Shannon perguntou isso a ele falou que já estava muito magro e que a aliança vivia caindo do seu dedo e ele estava com medo de perdê-la. E então, do dia 22 ao dia 26 de junho, a Nicole, ela iria viajar com seus pais, e logo depois dessa viagem, ela queria ver ele. Eles passaram muito a se ver durante o mês de julho, já que Shannon iria viajar para a Carolina do Norte, na casa dos pais de Chris, e isso porque ela estava querendo passar um pouco de férias. Mas o Chris não foi, alegando que ele teria que trabalhar durante todo aquele tempo. Então, com a Shannon fora, ele passou a ver a Nicole de 4 a 5 vezes por semana, e até mesmo eles foram passear em um parque, acampar, que era o sonho de Chris, e a Nicole poderia proporcionar isso a ele. Embora eu acredito que se ele pedisse a Shannon, ela também iria fazer isso. E no dia 4 de julho, a Nicole vai pela primeira vez na casa de Chris, não se sabe o motivo, tem uma distorção ali, já que eles
possivelmente conversaram um pouco antes e depois foram para lá, já que a Nicole iria dar uma receita de dieta para ele. Mas no dia 10 de julho, a Shannon manda mensagem para Chris dizendo que achava que ele estava um pouco estranho e queria conversar com ele. Ele deu desculpa que estava tenso por causa do trabalho, que ele estava trabalhando muito para poder pagar qualquer dívida deles. Mas nesse meio tempo, eles estavam passeando. Tanto Chris como Nicole estavam passeando, fazendo várias coisas, indo a museus de carro, indo ao parque que eu falei com vocês. Assim, tava fazendo tudo que ele queria enquanto a Shannon estava na casa dos pais de Chris. E então, no dia 31 de julho, ele finalmente viaja para a Carolina do Norte para encontrar a Shannon junto com seus pais. Já na casa com o Chris, a Shannon manda mensagem para um amigo seu falando que ele parecia não estar sentindo saudade dela, agia como se não sentisse saudade dela, agia completamente estranho, já que houve um evento que os pais de Chris deram para Celeste amendoim, sendo que ela era alérgica, e quando ela falou isso com o Chris, ele agiu de maneira indiferente, não confrontou os pais, não fez nada para mudar a situação. Fora também que houve uma certa mudança no quesito de ter um novo bebê na família, já que antes ele parecia estar muito feliz por ter um novo bebê, mas agora ele parecia estar muito assustado com essa nova possibilidade. E já de volta para sua casa, eles foram para uma ultrassom que, segundo ela própria, que mandou mensagem para alguns amigos, durante toda essa ultrassom do bebê, ele parecia muito sem emoção, não ligava para aquela coisa, como se ele não quisesse estar mais ali. E nesse mesmo dia, ela e Chris tiveram uma conversa sobre a viagem dela até o Arizona que ela teria que fazer, já que o seu trabalho mandava isso. E segundo ela, essa foi a melhor conversa que eles já tiveram em meses, já que essa conversa de viagem gerou uma conversa muito ampla sobre o relacionamento deles. E já na viagem no Arizona, o Chris ficou na casa junto com as suas duas filhas, mas em determinado dia ele contrata uma babá dizendo que iria assistir beisebol com alguns amigos, mas na verdade ele iria encontrar a Nicole em um bar de jogos também para assistir beisebol. E então, no dia 12 de agosto, a Shannon manda meio que um rascunho de texto para sua amiga. Esse rascunho de texto era tipo assim: olha, estou pretendendo falar sobre isso com ele, e nesse rascunho estava dizendo que ela estava aberta para a conversa sobre o relacionamento deles e sobre o casamento. E então, no dia 13 de agosto, a Shannon volta para sua casa e é acompanhada por sua melhor amiga, chamada Nicole Atkinson, até a sua casa na madrugada. E essa foi praticamente a última vez que ela foi vista com vida por alguém. Vale falar que, a partir de agora, tudo que a gente sabe é a partir das confissões de Chris, ou seja, pode ter algumas coisas meio nublada aí nesse meio. Mas vamos lá. A conversa sobre o casamento aconteceu muito cedo naquele dia, do dia 13. Aconteceu por volta das 5h15, 5h30, quando o Chris tinha acordado para ir trabalhar e decidiu acordar a Shannon para poder conversar, na verdade. Essa conversa aparentemente começou a esquentar muito quando o próprio Chris, ele confessou para sua mulher que estava tendo um caso com uma outra pessoa e que o casamento deles não iria durar tanto assim. E segundo as confissões posteriores de Chris, a Shannon ficou completamente possessa, ameaçando ele, dizendo que ele não veria mais os seus filhos a partir daquele momento. E foi então que, num ato meio de desespero, o Chris começou a sufocá-la. Bella, que tinha apenas 4 anos na época, chega no quarto e pergunta o que estava acontecendo. O Chris responde que a mãe não estava se sentindo muito bem e é então que ele a envolve em um cobertor branco e desce com ela. Nisso, ele coloca o cobertor branco que continha o corpo de Shannon dentro da caminhonete da família e depois coloca as duas garotas também na caminhonete. Logo depois disso, ele também entra na caminhonete, dirige por cerca de 45 minutos até chegar no local onde ele trabalhava. E nessa parte aqui é a parte talvez mais chocante do caso, que é a parte onde ele mata suas filhas, já que chegando no local, ele sufoca Celeste com o cobertor favorito da filha. Depois disso, ele arrasta o corpo, não, nem arrasta, né? Ele leva o corpo dela até um tonel, até uma coisa, tipo um silo que continha petróleo, joga o corpo ali e volta para poder matar Bella. Bella, obviamente, estava com medo daquilo tudo e perguntou ao pai se ele faria o mesmo que ele fez com sua irmã, e é então que ele a mata também, sufocada.
Obviamente, ela estava chorando. Logo depois de também levar o corpo de Bella até aquele tonel de petróleo, ele fecha o tonel, volta até o carro e enterra a Shannon em uma cova rasa perto daqueles tonéis. Então Chris volta para casa, mas antes de chegar na casa, ele para perto de algumas construções onde tinha onde tinham meio que caçambas de lixo, e ele decide jogar toda a sua roupa fora. Mas ele tinha uma outra muda de roupa ali dentro do carro, então ele veste aquela muda de roupa e volta para casa. Foi por volta de 12h27 que Chris começa a mandar mensagem para o seu corretor de imóvel, falando que ele não estava mais satisfeito com aquela casa, queria trocar de casa. Essa troca de mensagem estava correndo pelos três, já que o corretor de imóvel já estava mandando mensagem para a Shannon, mas a Shannon não estava respondendo. Isso ele ficou muito engagucado, perguntou ao Chris o que estava acontecendo, e ele respondeu que achava aquilo muito estranho, já que ele também não tinha visto sua esposa durante todo aquele tempo. Foi então que, mais ou menos naquele mesmo tempo, ele mandou mensagem para a diretora da escola dizendo que Bella e Celeste não iriam mais para aquela escola, que provavelmente eles teriam que trocar de escola as duas filhas. Mas é aí que a coisa começa a se desenrolar do lado de Chris, começa a dar muito errado pro lado dele. A melhor amiga de Shannon, a Nicole, acha muito estranho que eles tenham faltado uma ultrassom do bebê, já que Shannon não fazia isso, e a Nicole começa a ficar com uma pulga atrás da orelha sobre aquilo. Ela vai até a casa de Shannon e decide bater na porta. Ao chegar na casa, ela percebe algo de muito estranho, já que o próprio carro de Shannon estava ali na casa. Ela manda mensagem pro celular, mas ela não responde, ou seja, algo de errado não estava certo. E preocupada com aquilo tudo, ela liga para a polícia pedindo uma verificação de bem-estar, que é quando a polícia vem até o local e vê se está tudo bem, se tem alguma coisa de errado acontecendo. Não é meio que um mandado de prisão ou um mandado de busca ou investigação, mas é uma coisa tipo assim, olha, vem cá ver se tá tudo bem, já que eu não tenho autorização pra invadir uma casa. Quando a polícia chega até o local, a Nicole fala que estava achando aquilo tudo muito estranho, já que ela mandava mensagem para a Shannon e a Shannon não respondia. Fazia tempo que ela não via a Shannon, e que achava mais estranho ainda é que ela tinha faltado a ultrassom do bebê e que o carro dela estava ali e ela nunca tinha faltado nenhuma ultrassom. Mas antes que a polícia fosse entrar na casa, o Chris é chamado até o local, já que ele tinha que estar presente. E é então que eles começam a averiguar toda a casa, e não há sinal nenhum de Shannon ou de suas filhas. No documentário da Netflix é mostrado algumas imagens dessa busca pela casa, e é possível ver que Chris estava agindo de forma muito estranha, sabe? Estava agindo de uma forma muito ansiosa com aquilo. O Chris é questionado pelos policiais aonde estavam as suas filhas e também a sua esposa. Ele fala que não tinha visto elas, ele, sabe? Tipo, ela tinha viajado para Arizona, mas assim, enfim, ele não tinha visto a sua esposa. Porém, segundo as câmeras de segurança de alguns vizinhos, mostravam que ela não tinha saído dali, tipo assim, em nenhum momento. Ou seja, ela ainda era para estar dentro de casa. E quando eles pegaram a câmera de segurança para mostrar a ele, e tanto a câmera de segurança dos vizinhos como também da casa, o Chris pareceu ainda mais desconcertado com aquilo tudo. Ele não parava de se mexer, ele mexia direto no celular, sabe? Aquela pessoa que estava desconfortável com aquilo tudo. Era ele. E em determinado momento, um dos vizinhos que estava dentro da casa junto com os policiais e a Nicole, em um momento a sós com os policiais, ele fala, olha, o Chris, ele está meio estranho, ele não costuma ser assim, então abre o olho que é melhor. Já quando o Chris estava vendo as câmeras de segurança da sua própria casa, ele parecia muito mais preocupado em explicar o que estava acontecendo, dele carregar um cobertor branco e explicar o que estava ali dentro, do que realmente explicar o desaparecimento de suas filhas. Mas o que mais choca nesse caso é que no dia seguinte, o Chris dá uma entrevista para a filial da ABC em Denver, onde ele fala que está sentindo muita saudade de suas filhas, saudade de sua esposa. Ele até mesmo quase chora nessa entrevista. Ele dizia praticamente nessa entrevista que qualquer uma pessoa que soubesse do desaparecimento da sua família, ou que tivesse sido o sequestrador da família, entrasse em contato com ele, que ele iria pagar, ele iria dar o resgate, tipo assim, ele queria ver a sua família de volta. Com essa entrevista, o caso começou a ganhar grande notoriedade, e como não tinha achado nenhuma pista ainda, até mesmo o FBI entra em jogo no dia 15 de agosto. E nesse mesmo dia, por volta das 10 horas da manhã, a polícia faz uma
coletiva de imprensa dizendo que tinha encontrado um corpo no local onde o Chris trabalhava. E mais tarde, o policial volta para essa coletiva de imprensa dizendo que, na verdade, eles acreditavam estar encontrando o corpo de Shannon e também de suas filhas. Mas antes disso, na madrugada do dia 14 para o dia 15, o Chris é levado preso por suspeita de sequestro. Neste mesmo dia, o Chris ele passa por um teste de polígrafo e é meio que, tipo assim, falha, já que ele estava mentindo. Quando isso acontece, os policiais vão entrevistar ele e é então que ele pede para que o seu pai viesse ver ele, a polícia cede isso, e nessa parte aí, toda a conversa com ele, com o pai, é gravada e ele começa a dar uma outra versão da história. Nessa conversa com o pai, ele admite que naquele dia dos assassinatos, ele olha pela babá eletrônica e vê Shannon estrangulando a Bella enquanto já a Celeste estava morta, ela estava imóvel. Foi então que, num ato de fúria, ele decidiu estrangular a sua esposa. Porém, posteriormente, Chris veio a confessar praticamente tudo que eu contei a vocês sobre a morte, sobre o real motivo dele ter matado a Shannon, embora a gente não saiba o porquê dele ter matado as duas filhas. Uma semana depois, no dia 21 de agosto de 2018, Chris é acusado de 3 acusações de assassinato em primeiro grau, além de 2 acusações adicionais de primeiro grau para vítimas menores de 12 anos. Além disso, ele enfrenta uma outra acusação de perverter o curso da investigação, já que ele não estava dando confissões certas sobre o que estava acontecendo, além de mais 3 acusações de adulteração de corpo, totalizando 9 acusações. E no dia 1º de setembro de 2018, um funeral é realizado na igreja onde a Shannon morava, na cidade onde Shannon morava, e lá, tipo assim, a família de Chris não compadece, não aparece lá. A Shannon parecia ser uma pessoa muito amorosa. Tipo assim, se o Chris tivesse realmente falado, olha, eu quero terminar um relacionamento, eu acho que ela aceitaria numa boa, não porque ela quisesse, mas sim pelo bem de suas próprias filhas. Ou seja, há muita coisa que ainda pode se... Essa água do rio, debaixo dessa ponte, ainda vai passar muito, porque a gente sabe da versão de Chris. Ou seja, ele já mentiu 2 vezes falando que a versão da babá eletrônica, ele pode estar mentindo durante essa vez, a gente não sabe ao certo. Fora também que não se sabe ao certo o porquê dele ter matado as suas 2 filhas. Não tem motivo para isso. E no dia 6 de novembro de 2018, Chris aparece no julgamento declarando-se culpado durante todas aquelas 9 acusações. Mas assim, contraditoriamente, a família de Shannon não pede a pena capital, que é a pena de morte. E no dia 19 de novembro, o juízo condena a 5 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional, incluindo mais 48 anos por interrupção ilegal da gravidez de Shannon e mais 36 anos por desfazer de corpos de sua família. Ou seja, ele vai permanecer na cadeia, assim, durante muito e muito e muito, muito tempo. E eu espero que ele morra e apodreça na cadeia. Mas assim, no dia 3 de dezembro daquele mesmo ano, por algumas questões de segurança, o Chris é levado para uma outra cadeia. E nessa cadeia, ele começa a receber algumas cartas muito estranhas de algumas admiradoras que falavam: ai, ele é muito bonito, por que vocês fazem isso com ele? E até começa... E, tipo assim, é muito bizarro nessa parte, porque parece que essas meninas começam a inflar tanto o ego de Chris que ele começa até mesmo a querer trocar nudes com ela. Tipo assim, é bizarro o que o Chris faz com essas cartas. É tipo assim, é doideira. É tipo assim, das pessoas... É tipo assim, é muito bizarro, porque ele começa a ter umas mensagens, umas cartas pervertidas, tipo assim, como... Sabe aquele... Ai, gente, até meio constrangedor falar, mas sabe aquele sexo virtual? Dessa vez não é sexo virtual, é sexo por carta. É nesse nível de carta que eu estou falando. É bizarro saber isso tudo, ainda mais mulheres defendendo o Chris depois dele ter matado uma mulher e matado as suas filhas, matado uma família inteira. Isso que pra mim é o mais bizarro dessas pessoas começarem a defender o Chris dizendo que ele é incompreendido pela sociedade.
Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e já deixar o seu like. E comentar também para caso você queira que eu traga mais algum caso criminal aqui no canal. Mas então esse foi o vídeo e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.